humanidade, diácono Neilton, que nos acompanha, breve também receberá a sua ordenação sacerdotal. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a Ascensão do Senhor. Nós conhecemos dois atos parecidos, a Ascensão do Senhor e a Assunção de Nossa Senhora. Duas festas que celebramos, mas com diferenças. A diferença que, como sabemos, Maria também foi levada para o céu em corpo e alma, mas a sua elevação, porque chamamos de Assunção, quer dizer que Deus levou Maria. Maria foi elevada pela graça e pelo amor de Deus, que a havia escolhido para ser a mãe do seu filho. Já Jesus também foi para o céu, mas a sua é uma ascensão, ou seja, aquele que sobe por suas próprias forças. Jesus não precisa ser levado por ninguém, porque Ele é Deus. Ele veio, se encarnou, porque quis estar no meio de nós. E também por sua vontade, por sua força, Ele hoje ascende ao céu. Volta para a sua casa, porque o lugar de Jesus nunca foi aqui. Ele veio por amor a nós. Por amor a nós se encarnou, por amor a nós experimentou o sofrimento, por amor a nós viveu também a nossa vida. E por isso mesmo, porque viveu a nossa vida, Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas faltas, a dificuldade que temos para nos mantermos sempre em seu seguimento, porque na carne humana e vivendo a vida humana, Jesus então experimentou também a nossa natureza. E nós vimos que ao experimentar essa natureza, Jesus passou por tudo que a humanidade passa. O nascimento, uma família, a incompreensão, a perseguição, com risco por muitas vezes de sua própria vida, desde jovem, criança, sendo obrigado a migrar com seus pais para o Egito, porque Herodes o queria matá-lo, até a conclusão da Sexta-feira Santa, que abriu esses 50 dias que estamos celebrando, quando então a calamidade, quando então o drama da vida humana se concluiu com Jesus sendo crucificado e morrendo, experimentando, portanto, na sua própria vida, aquilo que é mais frustrante para cada um de nós, que é a morte, experimentando a morte real durante 3 dias, mas no terceiro dia, Deus não pode morrer, por isso ressuscitou e começou a caminhar no meio dos discípulos. Mas não caminhar para prolongar mais um pouco os seus dias entre nós, para prolongar a sua vida, porque a ela era apegado, continuou para nos ensinar que até mesmo a morte pode ser vencida. No amor de Deus, nem a morte tem poder sobre nós. Nem a morte. O amor é mais forte que a morte, nos ensina o Cântico dos Cânticos, e é verdade. Jesus então, voltando da morte, se mostrando vivo
durante todos esses dias de Páscoa, dá coragem aos seus discípulos. E somente quando estes estão maduros, firmes na fé, corajosos, de uma coragem tão grande que nem mesmo a morte lhes assusta mais, é que Jesus então volta. Na leitura do diácono a gente viu diferente o enunciado do Evangelho de Marcos. Não dizia simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, mas dizia conclusão do Evangelho de Marcos. Hoje se conclui-se com esse testamento bonito, esse último encontro neste mundo entre Jesus e seus discípulos. Jesus dizendo: agora vocês estão prontos, agora volto para junto do meu Pai, agora a missão é de vocês. Ide por todo o mundo, sem medo, com coragem, com o coração aberto, pregai o Evangelho a quem quiser ouvir e a quem não quiser ouvir. É a nossa missão. Ide por todo o mundo, anunciando a quem quer ouvir, a quem não quer ouvir, e aqueles que quiserem ouvir, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele encontrará o caminho para a salvação e para a vida eterna. E os Marcos então diz: e os discípulos foram, não só ouviram o mandato, o pedido, vocês estão prontos, não tem mais medo nem da morte, vão pelo mundo, pregue o Evangelho. E eles foram pelo mundo, pregando e anunciando e dando testemunho que o Senhor continuava com eles. O Senhor, diz Marcos, continuava com os discípulos e confirmava a sua palavra, e confirmava a sua pregação com obras, com milagres, com fatos, e nos ensinando e nos encorajando que Jesus não nos deixa sós, mas continua conosco todos os dias. Ninguém se sinta sozinho, ninguém se sinta isolado, abandonado, ninguém ceda ao desespero nem ao medo, porque nós não estamos sós. Confirma no Evangelho de Marcos. E o Senhor confirmava a pregação e a palavra dos discípulos. Isso 2000 anos atrás. E até hoje, nem um dia o Senhor nos decepcionou. Nem um dia a nossa palavra deixou de surtir efeito. Onde foi pregada, deu frutos, e nasceu no coração dos irmãos e irmãs, como ato de fé, e de coragem, e de vontade de doar a vida, até hoje. Jesus não nos decepcionou, e se não nos decepcionou nesses 2000 anos, não irá nos decepcionar, jamais, jamais. Só tenha fé e acredite, primeiro que Ele está contigo, Ele está com você, e depois fale, pregue, anuncie, mesmo quando parecer que frutos não estão sendo dados, frutos se darão, porque no fim de contas, quem iniciou essa missão
não foi Padre Geraldo, foi o diácono Neilton, foi o Padre Daniel que por aqui passou, não fui eu. Porque se fôssemos nós, não teria tanta força, e não teria prosperado, e não teria crescido, porque nenhum de nós temos esse poder. Mas quem começou foi Ele. E por isso, se Ele que é Deus começou essa missão, essa igreja, nada poderá vencê-la. Jesus se despede pela última vez dos seus discípulos. E nunca mais foi visto de novo nessa terra. Se despediu e agora nos espera. Ele veio nos ver, veio estar conosco, e agora nós ajustamos a nossa vida para irmos ao encontro dele. E ele que tem o poder de se elevar, também nos elevará. E a nossa vida, então, é uma grande preparação para o dia que marcharemos para junto dele. Quanta alegria será! Assim como ele fez com Maria Santíssima, com certeza fará com cada um de nós. No próximo domingo celebraremos o Pentecostes. Jesus então manda o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nos dar força para empreendermos esse caminho e essa jornada ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da